Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória, mas saber principalmente como que está a sua situação econômica e financeira. E aqui no canal Silas Degraf, você já sabe que quem participa, quem nos manda sugestões, são vocês, os nossos inscritos. E no caso dessa empresa, a indicação veio da Loja Alvorada. Oh, que legal ter vocês com a gente aí. Muito obrigado pela participação, obrigado pela sugestão. E também quem sugeriu, me pediu aqui um estudo a respeito dessa empresa, foi o Vanner Naves. O Vanner Naves, sabe de onde que é? Dos Estados Unidos, que está lá nos Estados Unidos, mas sempre aqui em contato também com o canal Silas Degraf, inclusive já participando aqui também, já participou dos nossos cursos aqui. Falando em curso, o nosso curso aí, estamos com as últimas vagas, estamos já encerrando as inscrições para o nosso próximo curso, agora dia 16 de setembro, curso de análise de balanços voltados para investimento, onde tudo isso que a gente faz aqui no canal, toda essa análise aqui, eu vou ensinar para vocês como que faz todo esse processo de análise para conhecer a situação econômica e financeira de uma empresa. Então, entra aqui nesse WhatsApp, aqui, me manda lá a mensagem, né, que ainda temos algumas vagas lá e vai ser um prazer ter vocês junto conosco. Então, não esquece, dia 16 de setembro. Mas o Vanner e também o pessoal da Loja Alvorada me pediu uma análise aí para saber como é que está a situação do Banco BMG, porque na hora de fazer investimentos, naturalmente que nós temos que saber como é que estão a situação, né? Como é que está a situação das nossas empresas aqui para poder fazer o investimento com segurança, com consciência, sabendo o que nós estamos fazendo, né? Então, vamos retratar aqui o Banco BMG. Banco BMG que inclusive já passou aqui pelo canal no ano de 2021, então nós vamos atualizar todas as informações. Mas, além de atualizar as informações, vamos dar uma repassada na história até para você saber o que é o BMG, o que ele faz, de onde que ele veio, né? E toda a história do BMG, ela começa lá no ano de 1906, lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, com o coronel Benjamin Guimarães, que ele começa com uma indústria, né, aquela indústria têxtil Ferreira Guimarães. E daí, na sequência, o coronel Benjamin Guimarães, aí ele começa a ampliar os seus negócios, vai para o setor imobiliário, vai para a agroindústria, vai para a área de serviços. E aí tinha o seu filho daí já no ano de 1930, começa a participar com o pai. E o seu filho, que era o doutor Antônio Mourão Guimarães, médico, né, optou por trabalhar com o pai também dentro das atividades empresariais. Só que ele resolveu montar um banco, foi para a área financeira. E aí ele monta o Banco de Crédito Predial lá em Minas Gerais. E esse Banco de Crédito Predial, na sequência, daí mudou o nome para Banco de Minas Gerais e depois, daí, na sequência, se transformou em BMG. Mas o crescimento mesmo do BMG, ele começa a partir da década de 80, quando ele passa a trabalhar também na parte de leasing e na parte de financiamento de veículos. E a partir daí, então, ele começa agora mais com a parte de financiamentos, se especializando justamente não só no financiamento de veículos, mas também financiamento para o setor de varejo. Já no ano de 1998, aí veio um grande salto quando foi criado aqui no Brasil o chamado crédito consignado. E o BMG foi um dos bancos que largou na frente do crédito consignado. E o crédito consignado o que é? É justamente fornecer empréstimo para as pessoas com o desconto sendo feito em folha de pagamento, e aí, consequentemente, com uma taxa de juros menor, até porque havia já a garantia do desconto na própria folha de pagamento. E aí o BMG se especializou e foi crescendo nessa atividade do crédito consignado. E aí, na sequência, já no ano de 2010, contava já com praticamente 3.098 pontos de atendimentos espalhados pelo Brasil. Através, com praticamente um sistema de franquia, né, foi espalhando lojas por todo o Brasil e atendendo já praticamente mais de 5.000 municípios. Já no ano de 2012, ele constitui uma joint venture com o Banco Itaú para atuar também no consignado, agora junto com o Banco Itaú. Mas aí na sequência, 4 anos depois, a parceria acabou sendo desfeita e aí o BMG segue sozinho o seu trajeto. Já no ano de 2016, lança uma rede de franquia chamada Help, né? A Help são lojas de crédito que naturalmente nas suas cidades deve ter essas lojas de crédito onde as pessoas ali que precisam do dinheiro, então tem uma loja de crédito Help que pertence também ao BMG através de um sistema de franquia. E no ano de 2017 lança o BMG Investimentos Digital, daí lança todo o seu portfólio de serviços
de forma digital. E aí no ano de 2019 faz o IPO, se transforma agora numa sociedade anônima de capital aberto e passa a ter suas ações disponibilizadas no mercado. Só que lembrando que o BMG ele trabalha com as ações ordinárias e também com as preferenciais. Nas ordinárias, o free float é muito baixinho, aproximadamente 2%. Já no preferencial, daí nós temos um free float bem maior, já girando em torno de aproximadamente 40%, razão pela qual a gente vai destacar tudo BMGB4, as ações preferenciais. No ano de 2021 faz uma parceria com o Banco Inter que pertence ao pessoal da MRV, e nessa parceria com o Banco Inter adquire uma empresa chamada Granito, que é uma empresa voltada para atuar nos meios de pagamento. E daí, na sequência, agora também vem montando todo um sistema para atender não só as pessoas físicas, onde é a sua especialidade, mas para atender também as pequenas empresas, pequenas e microempresas também, praticamente usando todo o seu conhecimento, né, do crédito, do pequeno crédito, agora voltado também para as empresas. Mas para que possamos saber como é que está a situação do Banco BMG, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também agora do primeiro semestre do ano de 2022. E vamos ver, através dos números, como que está a situação do Banco BMG. Então, vamos aos números. Então, como eu falei, aqui estamos com as demonstrações contábeis do Banco BMG SA, referentes a 2019, 2020, 2021, e agora as informações mais recentes apresentadas pela empresa no dia 30 de junho de 2022. E através dos números, então, vamos conhecer o que é o BMG. Olhando aqui esse total do ativo, no ano de 2019, a empresa tinha 19 bilhões 573 milhões em ativos. O que é ativo? É tudo aquilo que tem dentro da empresa, dentro do banco, né? E naturalmente que para um banco, pela sua característica, a maior parte desse valor de ativo, ele vai se concentrar aqui no ativo circulante. E esse ativo circulante são os recursos que o banco vai usar para poder desenvolver a sua atividade. Então fechou 2019 com 17 bilhões 352 milhões de ativo circulante ou de capital de giro, o que correspondia a 88,7% de tudo que o banco possuía. Desse valor, 903 milhões de reais era dinheiro que estava em caixa ali, prestes ali a fazer a movimentação dele. E aí nós temos aqui os ativos financeiros, 13 bilhões 785 milhões. Então esses valores aqui são o quê? São os recursos que estão na mão dos clientes do BMG. São os valores que o BMG tem para receber dos seus clientes, né, dentro do seu processo de movimentação financeira. Então, com o que o banco ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro justamente girando esses recursos aqui. Então, quanto mais recursos tiver aqui, mais recursos estarão sendo girados e mais receitas o banco terá. Já para o ano de 2020, o banco aumenta seu tamanho e vai para 28 bilhões 166 milhões de reais, e desse valor aqui, 25 bilhões 577 milhões é capital de giro, são os recursos que estarão no giro, com 90,8% de representatividade. No ano de 2020, diminui significativamente aqui o volume de dinheiro em caixa, ele cai para 163 milhões. Aumenta os ativos financeiros, vai para 22 bilhões 757 milhões de reais. Já para 2021, o banco aumenta, mas o seu tamanho é 34 bilhões de reais. E dos 34 bilhões, 31.663 estão no ativo circulante. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 407 milhões, e aumenta ainda mais os ativos financeiros, os valores que o banco tem para receber, que estão na mão dos seus clientes, 27 bilhões 906 milhões de reais. Já agora, em junho de 2022, o banco vai para 40 bilhões de ativo, e dos 40 bilhões, 37.874 estão no ativo circulante. Aumenta mais um pouco o volume de dinheiro em caixa, 584 milhões, e um aumento significativo aqui nos ativos financeiros. Então, reparem que o banco ele sai lá em 2019 de 19 bi para agora, em junho de 2022, para 40 bi. Então, o banco praticamente dobrou o seu tamanho de 2019 para cá. E o capital de giro que sai de 17 vai para 25, 31 e 37 bilhões de reais. Olhando agora o endividamento na parte de passivo, e no passivo, quando nós pegamos os balanços dos bancos, eles não separam o que é curto, o que é longo prazo. Coloca tudo como se fosse passivo circulante. Então, consequentemente, o total do endividamento do banco, ele é classificado dentro do seu balanço como se fosse tudo de curto prazo, totalizando 15 bilhões 504 milhões de reais.
o que representava lá em 2019 79,2% de tudo que o banco possuía. Naturalmente, ao olhar um número dessa grandeza aqui, até pode causar um susto, né, do tamanho da dívida do banco. Só que temos que considerar que grande parte dessa dívida está classificada aqui, ó, nesses passivos financeiros, 13.650. E o que são esses passivos financeiros? Quando o banco faz a captação no mercado através dos seus clientes, através de aplicações financeiras que os clientes fazem com o banco, então esse valor se torna uma dívida que o banco tem para com os seus clientes. Então o banco faz essa captação de recurso para poder girar esse recurso e aí ganhar dentro da intermediação financeira. Portanto, quanto maior for esse valor, mais recursos o banco tem para fazer a sua movimentação. No ano de 2020, o endividamento total pula para 24 bilhões, 85,3% o peso da dívida, só que desses 24 bilhões, 21.636 são passivos financeiros. Para 2021, o endividamento pula para 30 bilhões 426 milhões, 88,8% o peso da dívida. Só que dos 30 bilhões, 28 bilhões são passivos financeiros. E fechando agora 2022, o endividamento pula para 36 bilhões de reais, praticamente 90% o peso da dívida. E desse valor, 34 bilhões é passivo financeiro. Então são as captações de recursos que o banco vem fazendo e com esse valor que ele capta aqui através de passivos financeiros, é que ele gera os ativos financeiros. E a diferença entre o que ele paga na captação e o que ele ganha no giro desses recursos é que gera justamente a receita da intermediação financeira para gerar o lucro que o banco vai ter em cada exercício. Mas então vamos ver qual é o lucro que o banco vem apresentando ao longo desse período. Em 2019, o banco gerou uma receita líquida da intermediação financeira, da venda do seu serviço, de 3 bilhões 512. Em 2020, 4 bilhões e 25. Em 2021, 4 bilhões 591. E agora, em 6 meses do ano, já acumula 2 bilhões 938 milhões de receita de intermediação financeira. Considerando que isso aqui são 6 meses apenas, vamos projetar aqui para 12 meses, vai dar um faturamento de aproximadamente 6 bilhões de reais que o banco vai ter em 2022. Então o faturamento do banco sai de 3.500 para 4, para 4,5 e vai agora para perto de 6 bilhões para 2022. Só que, como a gente fala, mais importante do que a receita é o lucro que o banco gera. No ano de 2019, gerou 389 milhões de lucro. Em 2020, 310 milhões de lucro. Em 2021, 172 milhões de lucro. E agora, em 6 meses, está com apenas 8 milhões de lucro. O que, projetando também para 12 meses, daria 16 milhões de lucro. Então, o faturamento vem crescendo, porém o lucro vem caindo. 389, 310, 172 e agora projeta 16. Claro que não será 16. Temos o semestre inteiro pela frente para o banco recuperar esse valor aqui, fazer esse valor ser mais significativo. Mas vamos entender então o que vem acontecendo para que o banco tenha também essa queda de lucro aqui. Ao olhar aqui na formação do resultado, nessa receita da intermediação financeira aqui, o banco tem uma despesa para fazer intermediação. Então, quer dizer, é praticamente o que ele paga em relação àquilo que ele vai ganhar. Então ele gerou aqui um custo de 36,8%, um custo de 27,8%, um custo de 41% em 2021 e agora em 2022 vem trabalhando com custo de 60%. Então o custo para poder fazer intermediação financeira disparou, indo para 60%. E o mesmo acontece aqui com as despesas, que era de 59, foi para 63, 60, a despesa cai, né? Mas a despesa cai, mas mesmo com essa queda da despesa do funcionamento do banco, o que vem acontecendo com o banco? Em 2019, ele tinha um lucro da operação, 144 milhões. E aí mais um crédito do imposto que ele teve foi para 389. Em 2020, ele teve um lucro de 354 milhões na operação. Porém, com o pagamento de impostos aqui, sobrou 310.
Já em 2021, ele teve prejuízo na operação. Só não teve prejuízo final devido a crédito de imposto. E o mesmo vem acontecendo agora em 2022, onde ele está tendo prejuízo na operação e só não está fechando com prejuízo devido a crédito de imposto. Então, entre 2021 e 2022, o banco não vem tendo ganhos na sua operação. Ele vem tendo ganhos justamente fora da sua atividade, que seriam os créditos de imposto. Então, por aqui você vê como que vem se comportando, como que vem desenvolvendo a atividade do banco nesse período. No caso dos bancos, geralmente nós não trazemos aqui os índices de liquidez, né, porque a capacidade de pagamento, né, porque na verdade o banco ele não tem praticamente uma dívida com o fornecedor ou com outras dívidas, né? O que ele tem é dívida com seus clientes. Então, a gente não mede aqui os índices de liquidez. E o endividamento também não, porque o banco tem uma característica muito específica, né? Quanto maior for a dívida e se a dívida for de passivo financeiro, desde que ela esteja casada, né, com os ativos financeiros, também não teria problema. E a parte de resultado, como a gente já apresentou há pouco aqui, como que vem se comportando os resultados, a queda de lucro do banco ao longo desse período. Mas trago sim para vocês os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação do BMG? R$ 6,58. Isso é com base no patrimônio do banco, cada ação vale R$ 6,58. Porém, uma ação do BMG hoje ela está sendo vendida a R$ 2,60. Então vejo que o valor de mercado da ação ele está bem abaixo do que efetivamente a ação vale, né? E o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,39. Isso quer dizer que as ações do BMG estão sendo vendidas com deságio de 61%. O lucro por ação, com base no ano de 2021, o banco gerou um lucro de 33 centavos por ação, o que nos dá uma rentabilidade de 12,69%. E o que é essa rentabilidade? Baseado no valor de mercado, ao comprar uma ação hoje do BMG a R$ 2,60 e o BMG mantiver os lucros que vinha tendo em 2021, caberá a cada acionista um ganho de 33 centavos, o que vai dar, né, uma rentabilidade de 12,69%. Dividendos por ação. Em 2021, o BMG distribuiu 31 centavos a título de dividendos e a relação PIL, ela fechou em 7,96. E o que é o PIL? É o tempo que o acionista terá para obter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pelo banco. Então, praticamente 8 anos. Trago sim também esse gráfico aqui extraído do Google, que inclusive está ali período de 5 anos, só que no caso do BMG não é 5 anos, porque o IPO foi feito em 2019, e quando foi feito o IPO em 2019, você vai observar ali no gráfico, bem no começo do gráfico, que ele começa bem mais alto ali. As ações elas foram vendidas na época lá na faixa de R$ 8,40. Aí tão logo foi feito o IPO, a ação ela dá mais uma disparadinha lá, vai até R$10. Porém, na sequência nós tivemos a pandemia. Aí a ação despencou, ela chegou até R$ 3,90. E desde então, a ação ela experimenta ali um pequeno crescimento ali durante o ano de 2020, chegando ali na faixa de R$ 5,50, mas você vai vendo ali que na sequência, passando ali por algumas oscilações, subindo um pouquinho, mas ela vem ali numa tendência constante de queda, onde o gráfico ali ele vai diminuindo, a cada período ali ele vai caindo, né, gradativamente. E aí chega agora, nesse período aqui, no dia 31 de agosto, quando da gravação desse vídeo, com as ações cotadas ali na faixa de R$ 2,60 aproximadamente, né? Então, por aqui você vê quando que a ação do BMG estava com valor mais alto, quando que a ação do BMG estava com valor mais baixo e como vem se comportando o preço das ações do BMG. Naturalmente que trazendo aqui o BMG B4, as ações preferenciais, que são aquelas ações que trabalham com free float bem maior, na faixa de 44%. Tá então, mais uma empresa analisada, Banco BMG SA, e agora você já sabe também como que está a situação do BMG, né? O Banco BMG que veio lá de Minas Gerais, e falar em Minas Gerais, um grande abraço para todo o pessoal lá de Minas, que sempre está conosco aqui no canal também, a quem eu agradeço imensamente, agradeço o incentivo de todos vocês aí. Mas caso vocês também queiram participar do canal, é fácil, ó, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraff,
e manda também a sugestão da empresa que você queira que a gente analise. Aproveita também, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos, né? E aí, como já falamos anteriormente, na hora de fazer o investimento, não é porque a ação está com valor muito baixo, não é porque ela está beirando R$1, R$2, R$3, coisa assim, não é assim que se compra ação. A ação a gente compra conhecendo a empresa, sabendo o que essa empresa faz e quais são os riscos que ela apresenta e, naturalmente, quais os retornos que ela pode nos trazer. E esses riscos e esses retornos a gente vê através dos números apresentados pela empresa. Quando você vê a situação financeira, quando você vê o nível de endividamento, você já vê se essa empresa apresenta um risco de chegar numa determinada altura, não ter dinheiro ou estar extremamente endividada, então ali a gente observa o risco. E também analisamos ali a rentabilidade através dos lucros gerados, como que vem se comportando os resultados gerados pela empresa. E aí, consequentemente, não é uma certeza de sucesso, mas pelo menos a gente minimiza muito as possibilidades do fracasso. E aí, consequentemente, aos pouquinhos a gente vai construindo o nosso patrimônio para lá na frente ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.